Senhoras e senhores... Percy Jackson e o Ladrão de Raios roubou minha alegria do canal Seijinho. Tá? Um vídeo um pouco antiguinho, mas a gente nunca viu sobre Percy. Já vi esse filme, inclusive. Eu não achei ele tão ruim, tá? Já quero começar dizendo isso, começar esse react falando isso. Inclusive, um grande salve aí pro YouTube, dá um salve aí pro YouTube, chat. Mas eu queria dizer que eu considero esse filme bonzinho, pô. Mas... o livro é melhor. Mano, eu não vi o livro, então pra mim é bom. Talvez o dia que eu ler o livro, eu ache ele ruim. Mas, até então, eu acho esse filme muito bom. Percy Jackson é um filme que conseguiu agradar um total de 5 pessoas. Tá. Eu acho que eu tô nesse meio, então. É eu e mais 4. Sendo 4 delas usuárias de entorpecentes. Só que eu não sou uma das usuárias, não sou eu. é muito difícil de apontar onde que exatamente esse filme errou. Porque é praticamente em tudo. E é isso que nós iremos analisar hoje. Para, Seijinho, para. Não é tão ruim assim, não. Você sabe que não é tão ruim, cara. Pô, eu vi esse filme faz muito tempo. Não é possível que ele era tão ruim assim. O filme começa mostrando Zeus contando ao Poseidon que alguém roubou o raio dele. O cara é literalmente o deus do trovão e ele deixou alguém roubar o trovão dele. Ele tem um ponto. Isso seria tão idiota quanto o Batman perdeu o Batmóvel porque ele estacionou na vaga de deficiente e guincharam o carro dele. Ele tem um pouco de razão. Tá, vamos lá. Droga! Como que você perde o seu trovão, Zé Mané? Pra piorar, Zeus ainda acusa o filho do Poseidon de ter roubado o raio dele, baseado em absolutamente nenhuma evidência. Eu terminei o filme, só que até agora eu não entendi de onde que ele tirou isso. Então ele dá o prazo de 14 dias pro filho do Poseidon devolver esse raio ou ele vai começar uma guerra. Sim, o deus do trovão acha que é uma boa ideia começar uma guerra com outros deuses sem o trovão dele. É um problema. Deus do trovão começaram a guerra sem trovão. Ir para uma guerra sem a sua maior arma é tipo cagar na casa da namorada sem Glade aroma intenso. Isso nunca dá certo. E outra coisa, o próprio Zeus proibiu os deuses de terem contato com seus filhos. Então como que o Poseidon vai avisar o filho dele que isso tá acontecendo? E o filho dele realmente precisa de um pouco de contexto, porque ele é um rapaz chamado Percy Jackson, mas ele não faz ideia de que ele seja filho do Poseidon. A única... Ok, nossa, não lembrava... Nossa, eu cheguei à conclusão de que eu acho esse filme bom, mas eu não lembrava porra nenhuma. A coisa que ele sabe é que ele gosta muito de água. Afinal, ele é filho do deus dos mares. Faz sentido. Graças a isso, ele tem o poder de ficar 7 minutos debaixo da água. Só isso? Só isso? O filho do Poseidon só fica 7 minutos debaixo d'água? Que me desculpe, mas é uma bosta de poder. Primeiro, qual que é a utilidade disso? Ser campeão da banheira do Gugu? E segundo, que 7 minutos nem é tanta coisa assim. Tem gente que fica mais de 20 minutos debaixo d'água e a pessoa nem é filho de Poseidon. Verdade. É filha de um cara chamado Marcos. Além desse poder completamente inútil, o Percy não foi muito abençoado com inteligência. Porque chega uma professora nova na escola e o Percy nem estranha o fato de que ela já sabia o nome dele. Isso sem contar que em casa ele mora com a mãe dele, que é uma pessoa muito legal, mas ele também mora com um padrasto, que é um cara muito escroto. Então, como você pode ver, a vida dele tá um pouco complicada. Tá feia. Tomara de? Tá feia. Tá feia. Na verdade, na história verdadeira do Rick, ele pode respirar debaixo d'água e nunca se molha. Mas eu acho que seria um pouco roubado, não? Pra um filme tentando ser um pouco pé no chão. Acho que seria um pouco roubado, não? Deixa eu avisar lá no porãozinho que a gente tá assistindo isso aqui, inclusive. Já vamos continuar. 2 segundos. O Seijinho falando do... Percy Jackson. Voltei. A escola do Percy faz um passeio no museu que tá tendo exposição da Grécia Antiga. E lá o professor dele explica que ocasionalmente os deuses vinham à Terra pra meter uns bonecos. E quando eu digo ocasionalmente, é eufemismo, tá? Os deuses vinham o tempo todo aqui meter boneco. Fizeram uma cacetada de filho, como você vai ver daqui a pouco. Pra você ter uma noção.
Que deuses safadinhos. Depois que eu vi esse filme, eu comecei a achar até que o Mr. Catra era um deus grego. A professora nova chama o Percy Jackson de cantinho pra conversar, o que é muito esquisito. Porque ela fica olhando pra ele de uma maneira muito desconfortável. Ai, credo, gente. Ai, credo, que isso? Isso. Confortável, não é saudável isso aí não. E realmente é bastante esquisito porque no caso ela se transforma num morcegão, ataca ele. Quê? Ele começa a perguntar pra ele onde ele escondeu o raio dos Zeus. Ele obviamente não entende absolutamente nada do que tá acontecendo. Por sorte, o melhor amigo dele, o Groover, e o professor dele aparecem pra afugentar essa morcegona. Eu tenho que falar pra você que essa morcegona ela é afugentada muito facilmente. Eles só aparecem e ela foge. O que não faz o menor sentido porque ela voa. Tudo Verdade. bem que ela tá em desvantagem numérica, mas eles estão limitados ao chão, já ela voa! E 2 deles ainda têm a mobilidade limitada. A vantagem da batalha era 100% dela, porque Verdade. que ela fugiu? Depois disso, o professor explica que aquela coisa, na verdade, era uma fúria. E o Percy descobre que ele é um semideus e que o melhor amigo dele, na verdade, é o guardião dele. Ou seja, Isso eu lembro. o Percy Jackson não tem amigo nenhum. A única pessoa que ele achou que era amigo dele, na verdade, só tava trampando. E agora, Nossa, é verdade. Cara, que merda. O cara tava ali obrigado. muitos outros inimigos podem vir atrás do Percy Jackson, porque por algum motivo todo mundo acha que ele roubou o raio dos Zeus. O cara é a Enel agora pra ficar roubando luz dos outros? Aí o professor dá uma caneta pro Percy e ele diz pra ele usar aquilo somente quando extremamente necessário. E aí você pensa, Eita. pô, essa caneta é uma bomba, ou um lança-chama, ou sei lá, a porra de um vape que não acaba nunca. Mas não, é só uma espada. Que Porra, mas porra. Foda, uma espada foda. tem de tão especial numa espada que ele precisa guardar 7 chaves? Pra que esse alarde todo? Enfim, eles voltam uma pra espada, casa pô. do Percy pra avisar a mãe do Percy de que os inimigos encontraram ele, porque obviamente a mãe dele já sabia que ele era um semideus e que eventualmente viriam atrás dele. E Já sabia. na verdade, foi exatamente por isso que ela casou com um cara escroto. Porque ele é tão fedido que o cheiro dele escondia o cheiro do Percy. Para. Era por isso. Para. Isso tá no filme. E evitava os inimigos de encontrarem ele. Só que Para, isso tá no filme. Não. Não é E possível. assim, a mãe dele não podia simplesmente ela parar de tomar banho, ao invés de ter que casar com um marido abusivo? Ou simplesmente dava o desodorante do Cristiano Ronaldo pro Percy? Só que agora que os inimigos encontraram ele, o Percy precisa ir até o acampamento meio-sangue. Um acampamento para semideuses como ele. E se esse lugar é seguro pra ele, por que ele tá indo só agora? Por que que a mãe dele teve que ficar 15 anos casada com um merdinha, sendo que era só levar ele pro acampamento? Mas acho que também é porque absolutamente nada de bom acontece em um acampamento. É só você ver Sexta-feira 13... Verdade. E o acampamento de férias do Lucas Neto, o Enigma da VTube, Camp Rock, nada de bom pode vir de um acampamento. No caminho do acampamento, eles são atacados por vacas sendo arremessadas por um minotauro. E o Groover, que é metade bode, até tenta proteger o Percy e a mãe dele. Só que não dá muito certo e a mãe dele acaba sendo capturada. E é mentira, tá? O Groover só fica olhando. O Percy derrota o monstro com a ajuda de sua super espada, mas ele desmaia logo em seguida e ele acorda somente 3 dias depois, já no acampamento. E ele fica impressionado com tudo que ele vê. Tem uma porrada de semideuses ali. Os deuses realmente estão fazendo um grande turismo sexual na Terra. Tem filho demais para apenas 12 deuses. E todos esses semideuses estão treinando para se tornarem os guerreiros que eles estão destinados a serem. Mas eu não sei se tem muita utilidade eles ficarem aí treinando com espadinha, escudo, arco e flecha, sendo que no mundo moderno já existe AK-47 e tanque de guerra. A única batalha que esses caras iriam ganhar é uma batalha campal. E o Verdade. Nossa, ele tá acabando com a... Nossa, chat. Ele tá acabando com a minha ideia de que esse filme era bom, pô. Tá de sacanagem? Percy se sente meio deslocado com tudo isso, porque ele não é um guerreiro como todos os outros que estão ali. Ele diz que ele é só um garoto normal com dislexia e TDAH. Mas o Groover diz que esses são exatamente os poderes dele.
Ser ruim? Sim, TDAH! Se isso fosse poder, eu seria o Incrível Hulk! Incrível Hulk. E como exatamente ele usaria o TDAH dele pra lutar contra um literal deus grego? No meio da Boa luta ele pergunta. ia ficar pensando se ele lembrou de tirar a roupa do varal. E eu entendo Verdade. que o filme tá tentando te mostrar que você pode ser um herói mesmo com transtornos neurológicos. Sim, você pode, mas eles não são seu superpoder, eles são transtornos que você precisa tratar. Eles não te dão nenhuma vantagem na batalha, como insinua o Grover. Você não vai reagir a um assalto só porque você tem dislexia. Enfim, o tem um professor ponto. dele da escola, que na Meu poder é meu TDAH sim, tá? Daí você vai avisando a gente. verdade é um centauro, mostra pro Percy a casa que o Poseidon construiu pra ele. E é muito legal, muito bacana. Ele só esqueceu de colocar parede. Ah, isso é o de menos. Vai super preocupado que tem vários inimigos querendo atacar o Percy e ele dá pra ele um quarto sem parede. Além disso, como que o Percy vai levar as namoradinhas pra assistir uma Netflix nesse quarto sem parede? Aliás, Verdade. Nossa. você sabia que dá pra assinar Netflix de graça? Lá vem. É só você usar o Honey Game. O Você não meteu essa. Você não meteu essa, Seijo. Você não fez isso. Voltando pro vídeo, outra coisa que tá me incomodando bastante nesse filme é que os gregos não conseguem guardar o pinto dentro da calça. Calma lá. Quê? Os deuses têm uma penca de filho e teve gente que claramente passou o rodo em cavalo e bode. O professor também explica que ele pretende levar o Percy até os Zeus pra provar É o professor dele. a inocência dele. Acho que pra isso, primeiro eles têm que descobrir quem que de fato roubou o raio dos Zeus, né? E isso seria bem difícil, porque quem roubou o raio nem tá usando ele. O professor até fala que o raio é a arma mais poderosa do mundo, mas quem roubou não tá usando. E aliás, com certeza o raio não é a arma mais poderosa do mundo, professor. Desde a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de ir ao Olimpo, o professor diz que o Percy precisa treinar, porque lá fora está cheio de perigos como a Fúria e o Perigoso. Minotauro. Uma foi afugentada sem nenhum esforço e o outro foi derrotado pelo Percy sem nenhuma experiência em combate. Então eu acho Mas pode vir mais de um, né? que não tá tão perigoso assim lá fora. Tá sim, tá sim. Mas de qualquer forma, ele precisa treinar e o grande treino dele é É o quê? pique bandeira. Eles jogam pique bandeira pra É, aí é foda. poder entrar no Olimpo, você tem que jogar pique bandeira. Quando o cara falou foda. que ele ia ter que treinar pra entrar no Olimpo, achei que ele ia ter que matar um dragão, sobreviver uma semana no mato, alguma coisa que provasse o valor dele, fazer uma baliza, roubar um chocolate É, baliza é foda. na Americana, Aí é foda. conseguir um emprego na área de TI, Aí é mais foda mandar um ainda. kickflip, Não, aí é loucura. espirrar sem piscar o cu, Não. Dá pra espirrar sem piscar o cu. Essa não é tão difícil, ganhar não. uma batalha de rima, zerar Aí é difícil. Dark Souls, Aí é abrir loucura. uma empresa fantasma, Aí não é tão loucura. mas não, pique bandeira, tudo Mas o pique bandeira, ele tem ele tem uma característica que ele te leva a precisar agir de forma estratégica. Nada a ver? O pique bandeira, ele te leva a precisar... Ah, Tudo foda-se. bem que nesse pique bandeira as pessoas lutam com espada e escudo, mas eles também não morrem tão fácil assim. Tanto que o Percy é atacado pela Annabeth, a filha da Atena. Atacado não, ele é arrebentado, ele é esmurrado. Só que ele se cura tomando água. Eita, toma E então. aqui fica bastante claro que essa história foi escrita por homem. Porque o homem, ele pode ter perdido um braço, que ele só vai beber uma água, no máximo tomar um Tilenol e deitar. O Percy Faz sentido. realmente é tudo que o homem quer, se beber uma água, tá ficar de boa. E eu Pô, seria bom, né? Nossa, seria muito mais fácil. sei lá quando que o Percy aprendeu a lutar com espada, mas ele já sai derrotando todo mundo. Ele até vence a Annabeth, que é uma das melhores guerreiras do acampamento, É porque ele é filho de quem? Do Poseidon. e assim ele vence o Pique Bandeira. E aí tá todo mundo confraternizando depois do Pique Bandeira, só que do nada, na fogueira, aparece um capiroto maluco, Que isso? dizendo ser o Hades. E ele quer que o Percy entregue o raio dos Zeus pra ele em troca da mãe dele. Sim, foi o Hades que sequestrou a mãe dele. Mas o Eita, não lembrava disso. professor fala pro Percy não dar trela pro Hades. Ele ainda quer que primeiro o Percy vá falar com Zeus, prove sua inocência e só depois ele vai resolver as coisas com Hades.
Ah, mas aí até lá a mãe dele vai pro caralho, Isso né? porque não é a sua mãe que tá sequestrada, ô seu desgraçado! né, ô pocotó? Enfim, maluco? obviamente o Percy não fica contente com essa solução e ele decide ir falar pessoalmente com Hades, esclarecer que ele não tá com raio e esperar que dessa forma ele devolva a mãe dele de bom grado. Perfeito. Também não é dos melhores planos, mas inteligência nunca foi o forte desse Tipo assim... garoto. A Annabeth e o Groover decidem ir junto com ele e eles perguntam pro Luke se ele sabe como chegar lá. Porque O mano do o Supernatural. Luke é filho de Hermes, o mensageiro do Olimpo. Então ele tá sempre indo e voltando do submundo. Pra quem não conhece tão bem a mitologia grega igual eu, super intelectual, o submundo é onde mora o Hades. Eu só sei disso porque eu joguei Hades. O Eu só sei disso porque eu joguei Fortnite a última season, que era sobre mitologia grega. Luke não sabe exatamente onde fica a entrada pro submundo, porque ele não conversa com o pai dele, mas ele sabe uma maneira de descobrir. A Perséfone, a esposa do Hades, tem várias pérolas espalhadas pela Terra que ela usa pra se teleportar. E o Luke tem um mapa que revela a localização dessas pérolas. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem 3 delas. E cada vez que eles encontram uma pérola, o mapa revela a localização da próxima. E assim que eles localizarem as 3 pérolas, o mapa revela a localização da entrada pro submundo. Ah, isso é da hora, pô. Que porra de mapa específico é esse? Quem É um mapa específico! É um que mapa! fez esse mapa? Os roteiristas? Não, foi não faz pergunta difícil! Muito conveniente. E essas pérolas também são a única maneira deles conseguirem sair do submundo depois de resgatar a mãe do Percy. Dessa forma, eles se dirigem pra primeira localização. Mas eles descobrem um pouco tarde demais que aquele é o covil da Medusa. E a Bacana. Medusa nesse filme parece uma vilã da novela das 7. Pô, essa medusa aqui tá de tiração. Uma senhora que faz comentário racista na Avenida Paulista. Ou o seu professor de biologia quando você troca o shampoo dele por desinfetante e ele perde os cabelos e parcialmente a visão. Eu acho muito legal que tem uma mulher aleatória junto com a Annabeth. E a Annabeth fala pra ela não olhar diretamente pros olhos da Medusa. Só que Uma mulher aleatória apareceu a do nada. Medusa fala, ai, vai, olha pra mim, poxa. Aí a mulher olha mesmo. E ela é petrificada na hora. A coisa mais estúpida que eu já vi na minha... Estúpida não! A Medusa tem o poder de... Como é que é o nome da palavra? Esqueci. Como é que é o nome? Ela te força a fazer as coisas. Ela não tem essa parada? Ela tem. Convencimento, persuasão, ela tem. Ela tem. Ela fala os bagulho e você acaba fazendo, entendeu? Ela manipula através da palavra, ela consegue te persuadir, entendeu? E aí a pessoa faz o que ela quer, entendeu? Dito isso, roteiro 100%, tá incrível, tá maravilhoso, pode continuar aí que tá maravilhoso. A vida. O filme proporciona momentos ótimos como esse. Enfim, eles têm bastante dificuldade em lutar contra a Medusa por não poder olhar diretamente pra ela. O Percy, por exemplo, tem que ficar olhando pelo reflexo do iPod dele. Então a Annabeth joga uma caminhonete pra cima da Medusa pra você ver como o treinamento do acampamento é inútil. Se virou com a Duvido que eles tenham ensinado isso lá. E aí? Não ensinaram. Eu não entendi nada dessa cena. Se alguém que lê o livro puder explicar nos comentários, eu vou te explicar, ou seja, manda eu pra mim. agradeço. Porque dá a impressão que a Medusa é cega. Ela fica procurando o Percy, apalpando o chão. Ela fica... Percy! E aí ela encontra o iPod dele e ela fica olhando pelo reflexo do iPod. Eu não entendi nada. Mas daí o... Eu explico. Essa cena aqui quer dizer que ela bateu a cabeça na caminhonete, teve uma concussão e ficou com a mente, com a visão embaçada. O Percy corta a cabeça dela e eles decidem guardar a cabeça. Porque o feitiço da petrificação funciona mesmo com ela morta. Agora, como eles sabem disso? Não sei. Não é... Cara, é uma lenda, né? Ou seja, é uma lenda que já tinha sido dita há muito tempo, que sempre disse que, de certa forma, a cabeça dela iria funcionar fora do corpo. Como se eles tivessem testado. Enfim, eles encontram a primeira pérola e se dirigem para a localização da próxima. Mas no caminho, o Groover dorme no volante e quase mata todo mundo. Bacana, esse que era o protetor, né? Então eles decidem passar a noite num motel vagabundo. E lá eles descobrem que o Percy se tornou um fugitivo da polícia porque o padrasto dele denunciou ele como
como o sequestrador da própria mãe. Assim, Quê? Não faz o menor sentido. eles vão com bastante cuidado para a localização da segunda pérola, que está num museu baseado no panteão grego. Só que a pérola tá no topo de uma escultura e não tem como eles pegarem na frente de todo mundo. Até Aí é foda. porque o Percy é um fugitivo da lei. Então eles voltam à noite e a Annabeth nocauteia todos os funcionários que estavam ali fazendo a limpeza. E tem uma Nossa, que é isso? Que tanta gente? porrada de funcionários Mas que tanto funcionário é esse limpando esse chão? ali pra fazer a limpeza de um único salão. Isso Não faz o menor sentido. Não, que foi não é trabalho pra tudo isso de gente. Não é é. tipo quando tem trabalho em dupla na escola e seus amigos folgados perguntam se pode fazer dupla de 8. Não, isso aqui na verdade é aquela missão que você tem que fazer stealth, tá ligado? Que o jogo vai lá e enche de NPC fazendo umas coisas bem aleatórias que não precisava. Só pro ambiente ficar cheio de gente e você ter que se virar. Percy usa os sapatos alados que o Luke emprestou pra ele pra alcançar a pérola. Mas assim que ele pega, os funcionários acordam e se transformam na Hydra. Mas Quê? Tá, eu não lembrava disso. por que cargas d'água a Hydra tá trabalhando na limpeza do museu? É tipo Tá cuidando da pedra, né? Ou seja, contratar o Superman pra ser jornalista. Isso é uma das coisas mais absurdas dos quadrinhos. tá cuidando O das cara é pedras. praticamente um deus, mas das 8 às 16 horas ele tá escrevendo artigo pra Choquei. Tá cuidando da pedra, Lex Sage. Luthor destruindo a cidade e o cara escrevendo sobre o novo affair Tá cuidando da pedra, do Sage. Chico Moedas. Enfim, eles lutam contra a Hydra e o Percy, burro do jeito que ele é, não conhece a história da Hydra. E quando você corta Ele cortou a cabeça. uma cabeça dela, nascem duas no lugar. Aí ele foi burro. Então ele não corta uma, não corta duas, ele corta todas as cabeças dela. Ele só Mas o moleque é burro também, né? Isso a gente não pode falar, né? Porra, o moleque é burro, né? Pensem porque o Groover usa a cabeça da Medusa pra petrificar ela. Depois disso, a localização da Gênio. terceira pérola é revelada e ela está em Las Vegas num cassino. E nenhum deles estranha o fato de que simplesmente deixaram entrar 3 moleques num cassino sem pedir o RG. Lá dentro eles usam muita droga e pela primeira vez nesse filme eles se divertem. Eles paqueram, eles apostam, eles se divertem tanto que essa acaba sendo uma propaganda muito positiva para as drogas. Mas Verdade. o Percy começa a escutar uma voz na cabeça dele dizendo pra ele parar de usar droga. E aí ele recobra a lucidez. Daí ele consegue Boa. pegar a última pérola e eles fogem de lá roubando um carro. E lá fora eles Essa parte é boa, essa parte é boa. Essa parte da fuga é boa. descobrem que eles ficaram 5 dias dentro daquele cassino sem nem perceber de tão drogado que eles estavam. Que... Não, aí a droga é forte, hein? Porra! Aí a droga é forte, hein? Credo, essa tal de drogas é horrível mesmo. Mas isso significa que o prazo que Zeus deu pra eles entregarem o raio se encerra no dia seguinte. Então, mais do que nunca, eles precisam resgatar a mãe do Percy antes que uma guerra comece. O mapa revela a entrada pro submundo, que fica em Hollywood por algum motivo. Eu achava que a Bacana. entrada pro mundo dos mortos ia ser um lugar tipo Pirituba. Mas chegando no castelo do Hades, eles não conseguem convencer o deus do submundo de que eles quê? não roubaram o raio. E por conta disso, Hades não pretende devolver a mãe do Percy. Quem diria Bacana. que o plano do Percy de Bacana. ir de mãos vazias pra uma negociação ia dar errado. E pra surpresa Foi burro. de todos, eles encontram o raio do O quê? Zeus escondido dentro do escudo que o Percy tava levando. Que na O quê? verdade, é o escudo do Luke que ele emprestou pro Percy. O Hades fica maluco achando que eles estavam tentando enganar ele e ele solta as almas dos mortos pra devorarem o Percy e seus amigos. A Perséfone derruba o Hades, salva o Percy e companhia e deixa eles irem embora, porque ela também não quer que comece uma guerra. Só que lembrando, o único jeito deles irem embora do submundo é usando as pérolas da Perséfone, e eles Tá. só têm 3 delas, sendo que agora eles estão em 4. Nossa. E eles não pensaram nisso antes. Realmente, Muito a inteligente. inteligência não é o forte desse grupo. Então, Não é. o Groover se oferece pra ficar no submundo. Ele até tenta parecer que tá fazendo algo nobre, mas Ele vai ficar. ele só quer fazer muito coito com a Perséfone mesmo. Porque Tomara D, vou segurar, vou segurar. Segurar. Voltou?
O que eu uso pra desentupir o nariz? Nelsoro. O melhor de todos. O melhor de todos. O Adalia, de certeza. Pelo visto, ela é uma das furries. De volta ao mundo dos humanos, o Percy sai correndo em direção à entrada do Olimpo para devolver o raio dos Zeus. Mas é claro que ele encontra o Luke no caminho. O Luke queria que o Percy levasse o raio até o Hades para o próprio Hades começar a guerra e o Olimpo ser destruído no processo. E assim que os deuses estivessem mortos, os semideuses iriam governar o mundo. Agora, por que um maluco de 17 anos quer governar o mundo? Coisa mais idiota. Ambicioso, né? A ambição, ela corrói o homem, né? Ou seja... O cara não ia aguentar nem ser vereador de Curitiba e quer governar o mundo. Ele devia seguir o exemplo dos pais e só sair por aí fazendo turismo sexual. Esses acampamentos de férias só tem os projetinhos de Hitler mesmo. O Luke e o Percy batalham entre si e o Percy quebra altas caixas d'água pra conseguir derrotar o Luke, deixando várias pessoas sem tomar banho naquela noite. Ah, mas aí é prioridade, né? Sim, o Luke é derrotado por Aguinha, o cara que conseguiu roubar o trovão dos Zeus. E que queria governar tudo, né? É derrotado por Aguinha. O Percy pega o raio e sai correndo pra devolver pros Zeus antes que ele comece a guerra mais estúpida que poderia existir. E graças ao grande, o maravilhoso treinamento de Pique Bandeira, ele consegue chegar a tempo. O Pique Bandeira é o grande herói desse filme. Muito bom, Aí o muito Percy bom. explica o que aconteceu e também pede pros Zeus trazer de volta o amigo bode dele lá do submundo. Que o bode Perfeito. não parou nem pra tomar um copo de água gelada ainda. Bom, e nada disso teria acontecido se Zeus não tivesse proibido os deuses de verem os seus filhos. Porque aí o Luke não teria crescido com tanto problema com o pai ausente. E o motivo dessa proibição foi o próprio pai do Percy, o Poseidon. Porque quando o Percy nasceu, o Poseidon começou a deixar de lado as responsabilidades dele com o Olimpo. Ele só queria saber do filho dele. Mas novamente, quais exatamente são as responsabilidades do Olimpo? O que eles fazem além de muito surubão? Será que é um trampo que ele tem que trampar pro dia? Não tô vendo Zeus ajudando quando tem apagão. Ou o Poseidon subindo a maré pra organizar uns campeonatos de surf. Só o Hades que tá fazendo o papel dele de torturar os mortos. Enfim, depois de salvar o mundo, o Percy volta pro acampamento e ele e a Annabeth ficam na maior paquerinha gostosa. Só que assim, eles não são tipo... primos. Eles são? Eles são? Acabou assim? Não é possível! Que tá fazendo o papel dele. E ele e a Annabeth ficam na maior paquerinha gostosa. Só que assim, eles não são tipo... primos. Acabou assim! Meio que sim. Meio que sim, meio que não, né? Logo anula o fato. É isso, uma salva de palmas pro vídeo. Muito bom. Muito bom. Muito bom.